Boa noite, gente boa. Nós vamos falar um pouquinho sobre vida abundante e educação cristã. É claro que talvez algumas pessoas não não consigam alinhar essas duas ideias, porque é muito comum que as pessoas quando elas pensem em vida abundante, elas pensem em questões materiais. E quando elas pensam em vida cristã, elas pensam muitas vezes em privações devido a dar prioridade às questões espirituais. Entretanto, nós precisamos ter em mente que a vida não é apenas uma questão de prateleiras. Não somos compartimentos, nós somos um todo. Então, eu e você precisamos ter em mente que a vida cristã, ela é algo que junta todas as áreas. Tem cristão que às vezes tem aquela ideia de que eu tenho a minha vida material, a minha vida espiritual, a minha vida sentimental, a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida não sei o que lá. Aí dá vontade de perguntar, tu é gato, pô, tu tem 7 vidas? Então, o que acontece? Nós temos uma vida só. E essa vida, ela para ser plena ou para ser abundante, como Jesus prometeu, ela não está restrita aos aspectos financeiros, como ela também não está restrita à nossa, como é que eu posso dizer, a nossa santidade pessoal, o nosso nível de comunicação com Deus, assim, de modo direto, claro, inequívoco. Não. A vida abundante, ela junta todos os aspectos da nossa caminhada, da nossa jornada. Então, o que eu, pelo menos, observo aqui, que nós precisamos na nossa caminhada como é que eu posso dizer? Nós precisamos na nossa caminhada de aprender a experimentar essa vida abundante, essa vida plena que Jesus prometeu. E essa vida que Jesus prometeu, ela começa aqui. Entende? Essa vida, por exemplo, se você abrir sua Bíblia lá em João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, versículo 3, você vai ouvir na oração de Jesus que a vida eterna é esta, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A expressão vida eterna, do grego zoe aionios, não é apenas uma questão de uma vida sem início nem fim, mas é uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida que vale a pena ser vivida é uma vida essa vida que vale a pena ser vivida é uma vida que os cristãos do primeiro século a experimentaram, mesmo sendo jogados à arena, mesmo sendo expropriados, mesmo sendo torturados, mesmo passando por várias e várias situações. Então, diante desse quadro, eu e você não vamos ter uma vida abundante porque tudo está maravilhosamente perfeito na nossa vida, mas por causa da nossa leitura da realidade. Então, qual é a visão que nós temos dessa existência? Qual é a percepção que nós temos da realidade que nos cerca? Então, eu e você precisamos ter uma leitura cristã, uma leitura espiritual, uma leitura bíblica acerca da realidade. E é aí que entra a educação cristã. E quando a gente fala de educação cristã, a gente não está falando de um cargo eclesiástico de liderança na igreja. O que a gente está falando aqui é de um preparo para que as pessoas vivam a nova vida que receberam em Jesus.
Percebe a diferença? Porque a gente vai ver muita gente, membro de igreja, gente religiosa, mas que não está vivendo essa vida em Jesus. Nós vamos ver uma situação em que as pessoas elas podem ser moralistas, elas têm uma vida impecável, mas elas não foram tratadas por dentro. Ah, eu não bato na minha mãe, eu não chuto meu cachorro, eu não traio a minha mulher, mas às vezes é arrogante, orgulhoso, às vezes, por exemplo, é hipócrita, um monte de coisa que pode estar acontecendo. Ou às vezes a pessoa realmente ela não encontra forças para vencer as suas inclinações, as suas paixões. Então eu falei num aspecto daquela pessoa que é bem metódica, moralista, legalista, aos nossos olhos perfeita. E nós vimos também aquela outra pessoa que, assim, mas rapaz, só vive vacilando. Ou seja, os dois extremos dos filhos daquele pai amoroso de Lucas 15. Porque geralmente nas nossas pregações nós vimos o filho que se afastou como, quer dizer, o filho que saiu de casa como o filho que se afastou. E o filho que estava em casa como o filho que não se afastou. Mas se nós observarmos bem, ambos estavam afastados. A diferença é que um tinha consciência de que estava afastado, o outro não, certo? Então, a educação cristã, ela existe para nos preparar para vivermos essa vida. Para que nós não sejamos meros religiosos formais e nem sejamos pessoas que, por confiarmos na graça de Deus, não tenhamos aquele interesse de agradar o Senhor. Por exemplo, eu vou me empenhar numa vida adequada, não para receber o céu, mas por gratidão. E se eu fosse fazer isso para merecer o céu, eu estaria indo para o caminho do legalismo e do moralismo. Mas agora, isso não significa que eu tenho que chutar o pau da barraca e viver de qualquer jeito, já que a salvação é pela graça. Então a educação cristã, ela vai dizer o seguinte, olha, você tem que se consertar. Mas ela também vai dizer, você é amado e aceito. Você não vai ser mais amado porque acertou e não vai ser menos amado do que errou. Mas você pode experimentar mais do que Jesus prometeu e você pode experimentar menos. Você pode atingir o potencial máximo e você pode viver no mínimo. Você pode andar de tanque cheio ou andar no vermelho. A gente não está discutindo aqui se você é salvo ou se você não é salvo. Então a educação cristã, ela é esse preparo para você seguir a Jesus. Não necessariamente a educação cristã, ela vai substituir a sua comunhão com Deus, mas ela vai orientar você nessa comunhão com Deus. Ela vai dar a dica para que você esteja fazendo as coisas de acordo com as orientações que a Bíblia prescreve para você. Então, o educador cristão, ele tem essa responsabilidade. E a educação cristã, ela não é apenas o cumprimento de programas eclesiásticos, certo? Claro, é bom frisar que eu estou falando a partir do livro Teologia da Educação Cristã, de Lawrence Richard, das edições Vida Nova. E aqui, eu, por exemplo, quero bater um papo com você a partir do capítulo 6. E o capítulo 6 trata da pessoa em foco como um todo. Diz assim o início do capítulo. Se dizemos que a vida é o que diferencia a igreja e que vida... Se dizemos que vida é o que diferencia a igreja, lembra, estávamos mortos, mas agora nós temos a vida de Cristo. Se dizemos que vida é o que diferencia a igreja e que vida é o tema central da educação cristã, isto questiona toda a nossa concepção tradicional de educação cristã. Temos nos preocupado com razão em transmitir a verdade acerca de Deus, fé. Temos nos preocupado com razão com o comportamento, mas falhamos em um aspecto significativo. Não tivemos um enfoque equilibrado da pessoa como um todo em nosso ministério educacional. Não planejamos nossos sistemas com a intenção de reunir de maneira ampla tudo o que a fé cristã significa para quem está aprendendo.
Lembra? Ah, Senhor, abençoa minha vida emocional, minha vida sentimental, minha vida profissional, minha vida acadêmica, minha vida não sei o que lá, minha vida, como se eu tivesse um monte de vida. E como se Deus se preocupasse apenas com aquele gás etéreo, aquele fluido que sobe, né, quando a gente morre, como se nós fôssemos um bando de Gasparzinhos vestindo um corpo de carne e osso. Não, nós somos um todo. Somos um todo. Tanto que quando a trombeta tocar e vier a ressurreição, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados de forma plena, inteira. Então nós vamos subir com tudo. Esse olho pode não ser mais desse jeito, porque ele vai ser transformado, mas vai ser esse olho, entende? Então, aquele cadáver que está lá debaixo da terra, ou que aquele pó que foi jogado na água, seja lá o que fosse, o cara foi cremado, não sei, ou aquele cara que foi dilacerado por alguma fera ou alguma coisa do tipo, aquilo vai voltar, se reconstituir, não me pergunte como, e o corpo do camarada vai ressuscitar. Como? Não sei, entende? Mas nós somos seres inteiros, nós não somos parte. E eu não estou falando apenas só do aspecto psíquico, do aspecto físico, mas no aspecto social, no aspecto profissional. Nós somos um. Eu não deixo de ser quem eu sou porque sou pastor. Você não deixa de ser quem você é porque você é professor. Você não deixa de ser quem você é porque você é motorista. Você é você, entende? Então, o militar cristão, ele é militar, mas é cristão. O militar ateu, ele é militar, mas é ateu. O cristão que joga bola é cristão. O ateu que joga bola é ateu. Quem você é, você leva para onde você vai. E logo você vai ter uma experiência diferenciada da outra pessoa. Porque o seu olhar é diferenciado, sua conduta é diferenciada, seus pensamentos são diferenciados. E se não são, deveria ser. Certo? E nesse caso, se não, conforme o Robson Leandro falou aqui na live do Facebook, vivem superficialmente o evangelho. Certo? Então, nós costumamos encarar a personalidade como algo que engloba mais do que só as nossas crenças. Falamos de atitudes, de emoções, de percepção, o modo particular de alguém entender e se relacionar com pessoas e situações, de comportamento, de valores. E tudo isso, geralmente não bem definido em nossos pensamentos, reconhecidamente, tem um papel importante em nossa personalidade. Então é importante pensar, peraí, como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, como eu percebo a realidade, e uma série de coisas, e não apenas uma lista de fazer ou não fazer. E nesse caso aqui, poderemos acrescentar ainda outros itens. Autoconceito. Como eu e você, né, observa bem comigo, como eu e você poderíamos estar vendo a nossa vida numa questão de autoconceito. Porque às vezes o camarada ele é crente, mas ele tem uma ideia equivocada de si mesmo. Às vezes ele é crente, mas ele tem uma visão negativa de si mesmo. Às vezes ele é cristão, mas ele, não, eu sou muito burrinho, eu não tenho valor, eu não tenho jeito, eu não sei o que lá. Por quê? Porque ele tem um autoconceito. E esse autoconceito não foi trabalhado. Ele só aprendeu que não pode beber, que não pode fumar, não pode pular carnaval. Entende? Ele tem uma lista. Ele sabe, né, que assim, olha, o crente não pode ir para baile funk. Mas ele não aprende o seguinte, quem é ele em Deus? Quem é o Deus que vive nele? Qual é a ideia de autoconceito? As motivações. Quais são os sonhos? Ele para pensar nos sonhos dele, nas ambições, nas motivações. Aí alguém vai dizer assim, não, eu pego os meus sonhos e coloco tudo na mão de Deus. E quando fala isso, é o seguinte, eu vou trancar a minha faculdade e vou me matricular no seminário. Ou eu vou fechar a minha empresa e vou para o campo missionário. Como se, por exemplo, ter uma motivação que não seja uma formação religiosa ou um trabalho estritamente religioso não fosse uma boa motivação.
Quem disse que um médico decente, honesto, que é um médico vocacionado, que se importa realmente com a vida da pessoa, quem disse que ele não está exercendo um ministério? Quem disse que um político sério, um político que ame a Deus, um político que ame a pátria, um político que ame o povo, quem disse que ele não pode fazer daquele ato uma vocação, inclusive meio que como se fosse algo sacerdotal, para cuidar da gente, do povo brasileiro? Quem disse que um policial, sabe, comprometido com a lei, com a justiça, com aquilo que é correto, no combate ao mal, quem disse que esse cara, se ele for vocacionado, aquilo não pode ser um ministério? Por que ministério é apenas o cara botar uma gravata, ir lá pro púlpito e abrir a Bíblia? Por que ministério é o camarada, por exemplo, deixar de ser professor universitário e ele ir para Angola? Eu não sei se deu para perceber que, assim, as nossas motivações, muitas vezes, elas não são observadas. O nosso autoconceito. Porque, por exemplo, vamos lá, existem pessoas que qualificam pastor geralmente como um cara malandro, um cara que não faz nada, um cara que não sei o que lá. Aí, às vezes, o pastor, ele sabe tudo de teologia. Às vezes, o pastor, ele sabe tudo de administração eclesiástica. Mas ele pode ter um autoconceito depreciativo de si mesmo se o evangelho não alcançar essa área da vida dele, alcançar apenas a parte cerebral. Entende? Então, eu não sei se dá para você perceber a importância de você viver uma fé que encontre todo o ser humano. Então, por exemplo, a questão, né, da nossa fé, no que acreditamos, como acreditamos, certo? Porque tem gente que acredita, inclusive, que se orar em voz alta, o diabo escuta e atrapalha os propósitos de Deus. E agora? Entende? E às vezes o indivíduo, ele canta o inário da igreja bonitinho. Ele, muitas vezes, ele está cantando tudo muito bonitinho, ele está pregando um sermão impecável, ele fala doravante, genuflexo, ele fala aquelas palavras bonitas, né, de pregador elitizado. Só que o que é o seguinte, ele às vezes não tem uma compreensão bíblica do tipo, o meu Deus, ele é onipotente. O diabo ouvindo, deixando de ouvir, orando com voz alta, orando com voz baixa, tanto faz. Eu tenho que orar em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, e se eu orar segundo a sua palavra, ele me ouve. Pronto. Entende? Então, percebe como, assim, a educação cristã, ela vai pegar isso tudo. Não é apenas uma questão de atividades curriculares, que são importantes, mas elas estão a serviço da vida, na vida da igreja. E não elas estão ali por estar. Temos os eventos, temos a festa, temos isso, temos aquilo, temos o programa. E quando vai ver, tá todo mundo lá no piloto automático. Entende? Então, a gente observa nessa situação que, assim, quando nós pegamos aqui, por exemplo, eu me lembrei até aqui do Pacto de Lausanne, em que o evangelho precisa ser todo, e para todos os homens, e para o homem por inteiro, certo? E aí, nesse caso, a gente vai observar aqui que muitas vezes a fé não pega todo o nosso ser. Marcos Vinícius, aqui na nave do Facebook, está falando como definir a fé que complete a nossa vocação. Não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas caso eu tenha entendido, senão você escreve de novo. Mas, assim, o que eu observo é que, assim, se a gente observar essa palavra fé, ela é bastante polissêmica. Ela é pequena, mas ela é muito grande. Porque a fé, ela pode ser vista, à luz da obra de Oswaldo Luiz Ribeiro, O que é Fé, da antiga MK Editora, a fé pode ser vista como encontro, como ensino, como encontro, como encanto, como ensino e como entrega. Se ela for vista como encontro, é aquele momento de você entregar sua vida a Jesus. Você está apaixonado, os olhos vertendo em lágrimas, você quer evangelizar o poste, tu quer falar de Jesus para todo mundo, você é um cara chato em casa, na rua, porque pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim, certo? Mas aí também tem a fé enquanto ensino.
É a classe dos catecúmenos, que a gente entra lá sem saber o que é catecúmeno, mas depois de 3 meses a gente é batizado. Aí você, nessa classe dos iniciados, você aprende. Se você é assembleano, você vai aprender como os assembleanos entendem a Bíblia. Se você é batista, você vai aprender como os batistas entendem a Bíblia. Se você é neopentecostal, você vai aprender como os neopentecostais entendem a Bíblia. Se você é presbiteriano, como os presbiterianos entendem a Bíblia. Claro que todo mundo vai dizer que está aprendendo do jeito certo, mas assim, o que importa aqui é que essa fé como ensino vai explicar para você, racionalmente, o que aconteceu com você por dentro. A fé enquanto encanto é, por exemplo, esse período que a gente está passando agora. Você está passando por um aperto e você ora implorando por um milagre. Então, imagine a cena. Você, digamos, tem um aluguel para pagar, tem conta para pagar, você precisa ganhar dinheiro, mas sua empresa quebrou, ou você foi demitido, ou você era um autônomo, você não está tendo como gerar dinheiro, você não tinha uma reserva financeira, e aí você está lá cantando tipo a música da Aline Barros, mestre, eu preciso de um milagre. E aí você está naquele desespero. Ou então, de repente, o médico fala sobre, olha, esse seu diagnóstico, nós vamos fazer uma radioterapia, uma quimioterapia e tudo tal, mas aí fica aquela preocupação, meu Deus, será que eu vou escapar? Será que eu não vou? Então é fé enquanto encanto. Então vou pegar o meu exemplo particular, desde os 40 anos, eu faço o PSA, a ultrassonografia, então eu tô nessa caminhada, né, e todo ano, sempre que dá, às vezes eu pulo um ano, já pulei 2, né, e tudo tal, mas eu tô sempre assim, meu Deus, tomara que não dê nada errado, tomara que dê tudo certo e tudo tal, e se alguma coisa der errado, que seja algo que eu contorne, então tem essa fé enquanto encanto, né, então eu falei de fé encontro, ensino, encanto, e tem a fé enquanto entrega, que é aquela, ainda que a figueira não floresça. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, é Deus. Se fechar, é Deus. Eu não tô nem aí pro que vai acontecer, porque para mim o mais importante é crer nele e viver com ele. Aí, trazendo para o contexto de completar a vocação, eu entendo que essa fé que completa a vocação, ela abarca para mim esses 4 ângulos, mais orientados pela fé enquanto ensino. Porque é justamente aí onde está a questão. Por exemplo, tem gente que vai dizer, mas o crente não pode ir para a política porque ele vai ser corrupto. Ele não pode ir para a polícia porque ele vai ser corrupto. Quando o cara pode ser corrupto em qualquer lugar. O indivíduo ele pode ser porteiro e ser corrupto. Se ele de repente é porteiro numa empresa, aí ele sabe que vai facilitar a saída de um negócio de um determinado funcionário, e aquele funcionário vai e libera um negócio para ele. E ele é porteiro, não é policial nem é político. Entende? O pastor, no exercício do seu ministério, ele pode muitas vezes negociar a sua vocação. Então, é um tipo de corrupção, certo? O médico, o enfermeiro, o falso enfermeiro, às vezes, né? Ou uma pessoa que não está habilitada para determinada coisa. Se nós observarmos bem, a fé, ela, enquanto ensino, ela vai orientar a gente, olha, isso aqui não é correto, Jesus orienta que não seja desse jeito e tudo tal. Mas a fé enquanto encontro é aquela coisa que mexe, pegando a palavra do Paul Tillich, né? É aquele sentimento último, é aquela coisa que é o seguinte, é o que faz os nossos olhos brilharem. Então é aquela seguinte situação, olha, eu não sei como é que vai ser minha previdência, eu não sei como é que vai ser minha velhice, eu não sei como é que vai ser a situação, mas eu vou pregar, eu vou me entregar no ministério, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu não sei se eu vou ser popular na igreja, se eu não vou ser popular na igreja, mas essa é a minha fé, eu estou disposto a perder tudo por amor a Cristo. Então, a pessoa com esse sentimento, ela vai fazer concurso, ela vai trabalhar, ela vai vender, mas ela tem algo dentro dela muito forte. Então, tanto no aspecto de ensino, quanto no aspecto de encontro, certo? Quanto no aspecto de encanto. Senhor, me livra dessa. Entende? Então, por exemplo, um policial cristão, ele tá acuado numa terra violenta como o Rio de Janeiro, e aí ele fica assim, meu Deus, me livra, me protege, tudo tal. Ou então, de repente, aquele médico que está naquele momento de cirurgia, está faltando um determinado equipamento, ou de repente o seu auxiliar ele é inexperiente e
teve uma coisa ali que pode levar o paciente a óbito, e ele está ali operando, mas ele está, Senhor, abençoa. Então, isso acontece. E a fé enquanto entrega tem a ver com o seguinte, eu tentei. Eu lutei pelo meu casamento. Eu lutei pelo meu emprego. Eu lutei pelo meu ministério. Eu lutei pela minha igreja. Eu orei para Deus curar o meu filho. Eu orei para Deus salvar os meus pais. Eu orei, eu clamei, eu criei, mas ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Senhor. Então eu espero ter respondido, tá, Marcos? A sua pergunta aí na live do Facebook. Eu falo toda hora na live do Facebook porque depois eu passo para o YouTube e quem está no YouTube não vai ver esse diálogo. E aqui a gente, por exemplo, vai observar a ideia, né, de a gente cuidar da nossa crença. A nossa, por exemplo, em nossa cultura nós temos escolhido um elemento e lhe dado uma prioridade peculiar. Este elemento é a crença, certo? Os evangélicos, eles são bastante cerebrais. Quem é Deus? Quem é Jesus? Isso aqui é certo, não é certo? Está fora da Bíblia, está dentro da Bíblia, assim por diante. De algum modo, todos os esforços educacionais se baseiam na ideia que se nós mudamos a crença de alguém, mudamos todos os aspectos da sua personalidade. Presumimos também que, para mudar a crença, precisamos somente fornecer novas informações. E aqui a gente observa a influência do iluminismo. Porque quando vem o movimento iluminista, vem aquela ideia de estamos saindo da era das trevas, estamos saindo da era medieval e agora, iluminados pela razão, o ser humano vai ser melhor. Enquanto existem razões que a razão desconhece. E nesse caso, a gente, por exemplo, observa aqui que é só encher o cara de informação que ele muda. E não é verdade. Todos nós sabemos que temos que escovar os dentes, sabemos que temos que tomar banho, sabemos que temos que ir ao médico, sabemos um monte de coisa. Sabemos. Quanta gente que bebe cachaça sabe que não deveria beber cachaça? Quanta gente que fuma maconha sabe que não deveria fumar maconha? Quanta gente que trai seu cônjuge sabe que não deveria trair seu cônjuge? Entende? Quantos filhos que enganam seus pais sabem que não deveriam enganar seus pais? Porque a questão não é só a gente saber. Tem mais coisas aí. E antes que alguém pense, não sou coach, não fiz coach, tá legal? Não tenho dinheiro para pagar coach e nem dinheiro para fazer curso de coach. Mas percebe? Então, nós não somos apenas cognição. Nós somos seres inteiros. E aqui, por exemplo, essa ideia, certo? Por exemplo, que está enraizada no pensamento ocidental, segundo Lawrence Richard fala, esse pensamento que está enraizado na gente foi expressado há muitos séculos atrás por Platão, que insistia que se alguém somente conhecesse a Deus, ele o escolheria. Por isto, saber foi colocado no topo das prioridades, porque crenças, atitudes, valores e comportamentos seriam formulados através do saber. À primeira vista, isto parece também ser uma ideia cristã. Lemos na Escritura trechos como: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Até mesmo a famosa frase, transformai-vos pela renovação da vossa mente, parece dar prioridade à informação e fé. Mas isto somente à primeira vista. A afirmação de Jesus sobre conhecer a verdade foi precedida por uma exortação para continuar em suas palavras. Se vocês seguirem o meu ensino, entende? Ele estava dizendo: vocês conhecerão por experiência a verdade revelada na revelação. Porque a verdade vos libertará não é uma abstração, mas é uma pessoa. Entende? Então, não é uma questão de assim, eu tenho a informação, tô livre. Não, porque nós sabemos um monte de coisa e não mudamos. Por exemplo, já viu aqueles filósofos de botequim? Eles têm solução para tudo. E tem gente que é assim. Se você pedir para ela dar uma palestra, ela explica tudo sobre a vida. Mas olha a vida dela. Senão que a questão não é só cognição. Todo mundo sabe, inclusive eu, que a gente tem que gastar menos do que ganha. Saber a gente sabe. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício
fazer atividade física para manutenção do corpo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a gente tem que diminuir o açúcar, diminuir fritura, diminuir refrigerante, se não eliminar tudo da dieta. Então a gente olha para isso, saber não é o problema. A questão é o que se faz. E aí você percebe que o ser humano é um ser inteiro. Não é só informação cerebral. Mas se a gente observar bem, por que muitas vezes nós e nossas igrejas estão definhando? Porque nós somos cerebrais. Cerebrais. Então, o pastor ele se preocupa com o cérebro. Ele tem a organização do sermão para o camarada entender. Alguns, né? Porque tem alguns que falam tão difícil que o povo não entende o que ele está dizendo. Mas o que acontece? Ele fala para o cara entender e o cara tomar uma decisão. Só que às vezes o cara entende, mas e força? Ou, por exemplo, ele entende, mas não quer entender. Então ele vai racionalizar para contra-argumentar dentro da cabeça dele contra o sermão do pastor. E aí, no contexto mais tradicional do evangelicalismo brasileiro, a gente é contra a emoção. Somos racionais. Não, nós somos inteiros, com razão e emoção. Até porque quando nós compramos alguma coisa, nós compramos só pela razão? As pessoas compram um carro só porque precisam de um carro para dirigir? Ou elas são guiadas por aquilo que elas sentem? As pessoas, por exemplo, elas compram um celular só porque elas precisam de ligação e de internet e de vídeo, ou porque tem alguma outra coisa que mexe com o coração delas? Elas, por exemplo, escolhem alguém para namorar ou para casar. Bem, essa pessoa aqui, ela é educada, ela é simpática, ela é uma pessoa que se alimenta bem, ela dorme bem, essa pessoa ela é bonita ou ela é inteligente, a família dela é legal, a gente faz todo esse apanhado e pronto. Ou às vezes a gente pode de repente sentir algo e o camarada vai e se amarra a uma bandida, ou a garota se amarra a um camarada que tá andando para trás. Entende? Nós não somos só razão. Certo? E se a gente não pegar o ser humano por inteiro só a razão, ele vai repetir, ele vai cantar, ele vai pregar, ele vai falar bonito. Mas agora a vida dele vai ser igualzinho o cara que tá lá fora. Entende a questão do ser humano ser pego por inteiro? E aqui ele continua, além de João 32, né, o caso de Romanos 12:12. E aí ele chega a dizer, né, que este trecho fala da renovação da nous, ou seja, mente em grego. E em grego isto não é crença, mas mente, atitude, maneira de pensar, soma de todo o ser moral e mental. Então eu não posso renovar apenas o meu pensamento na questão de isso é certo, isso é errado. Mas eu tenho que renovar, inclusive, a minha atitude. Porque às vezes a pessoa ela tem uma atitude bastante negativa. Às vezes ela tem um modo de enxergar a realidade bastante pesado. Entende? Ela tem uma leitura bastante pessimista da realidade, apesar dela usar razão. Entende? Nesse caso, bem, mais um questionamento do Marcos Vinícius no Facebook. O conhecimento da palavra que deveria alimentar nossa razão e emoção está sendo substituído? Olha, eu entendo que a questão não é se ele está bem sendo substituído, porque o que a gente mais tem é pregação e Bíblia na internet, nos papéis. A gente tem Bíblia em papel, Bíblia online, Bíblia em CD-ROM, a gente tem Bíblia no celular, a gente tem Bíblia em áudio, a gente tem pregação pentecostal, tradicional, neopentecostal, a gente tem pregação de presbiteriano, batista, congregacional, a gente tem um monte de coisa estritamente bíblica, a gente tem extra-bíblica, a gente tem antibíblica, a gente tem pregação a todo gosto. Só que o que acontece? Nesse caso, eu acredito que não é que está faltando Bíblia pra gente, ou que a Bíblia está sendo substituída. Eu entendo que a Bíblia não está sendo empregada em todas as áreas. Por exemplo, se você pegar a Bíblia para falar sobre finanças,
para a congregação, vai aparecer um abençoado dizendo que, porque o amor, né, ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, mas a gente não está falando que é para amar o dinheiro, né? A gente está falando que é para ter uma gestão de mordomo, uma boa gestão das finanças, entende? E a Bíblia fala disso. Quando a gente, por exemplo, pega a Bíblia, quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o indivíduo, ele que se mete na vida alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. Quantos cristãos fofoqueiros deixariam de ser fofoqueiros se eles fossem convencidos, se eles tivessem essa palavra interiorizada neles? Mas isso não é só na preleção. Isso não é só no programa de culto. Isso envolve várias situações. Nós temos mais de uma inteligência, como Gardner disse. Então isso, por exemplo, vai pela linguagem. Isso vai de modo sinestésico, isso vem de modo musical, isso vem de várias formas. E o que acontece é que a gente só tem um jeito, a gente só vai pela inteligência linguística verbal e às vezes na musical. E olhe lá, porque boa parte das nossas músicas elas são produto do rádio. E o compromisso do rádio é com o comércio. Por exemplo, você tem música, sua música não vai tocar no rádio só porque vai tocar. Ela vai tocar porque você pagou para tocar. Ou você já tem uma viralização na internet e a rádio sabe que a vantagem é botar sua música para prender a audiência que já te curte. Mas agora Deus te deu uma música que você botou lá, não vai. Entende? E aí, qual é o outro problema? A gente vai pegar aquelas músicas clássicas, muito bem executadas, mas como é que, por exemplo, uma igreja que tem orquestra, coisa linda, é um espetáculo. É como se você estivesse num teatro municipal ouvindo Castelo Forte. Lindo demais. O hino 2 do cantor cristão, com um coro bem ensaiado, bem regido, coisa linda. Agora, como é que a gente faz lá na favela sem violão ou com violão tonante, com um pandeiro? Como é que a gente faz? E aí, por exemplo, a gente tem as músicas rebuscadas lá de trás, ou a gente tem essas populares que tocam no rádio, sendo que aquelas de lá de trás, quando elas falam se da vida as vagas procelosas são, essa mensagem não conecta com o leitor comum, com a pessoa da fala coloquial, com a gramática, como é que eu posso dizer? Enquanto você está na gramática, no aspecto, eu ia usar a palavra tradicional, na questão da gramática normativa, perfeito. Só que nem todo mundo, eu não estou falando, e vocês não falam assim comigo também, a gente usa a gramática normativa, a gente usa a norma culta da língua portuguesa com esforço em trabalhos acadêmicos, sustentação oral, alguma coisa do tipo, e ainda assim a gente vai escorregar. Seja no texto, seja na fala principalmente. Agora, imagine o leitor comum que não sentou num banco de escola, de faculdade. Então, ou a gente vai desde lá da base preparar o cara, mas como preparar o cara se ele acorda 5 e pouca da manhã, pega o trem lotado, vai pro trabalho, certo? Aí ele volta 8 horas da noite, cansado, vai pegar um pouquinho do culto. Como é que você faz para educar esse cara de todas as formas? Então, ou seja, a gente poderia escolher, de repente, um hino clássico e ensinar esse cara, e de repente até durante um mês. Só que o pessoal vai dizer que é muito tempo repetindo o mesmo hino. A gente poderia, por exemplo, pegar a música que toca no rádio e botar no encontro de juventude para debater a letra da música, não para dizer se ela está certa ou está errada, mas para conversar sobre o pensamento do compositor. Entende? Ou seja, você não ataca, porque se atacar, a nova geração vai entrar em briga contigo. Mas se você pegar aquele caminho, né, de assim, opa, vamos fazer isso. Rick Warren, ele, por exemplo, ele dá a dica da própria comunidade compor suas próprias músicas de acordo com as experiências que tem vivido. E hoje, com a internet, coisa mais simples do mundo. Quem não tem na igreja um cara que toca? E aí o pastor orienta, olha, mas isso aqui doutrinariamente não tá legal, vê isso aqui e tudo tal. Irmãos, a gente tem aqui a música do nosso jovem, do nosso adolescente, ou daquela irmã que fez, vamos cantar essa música, gostei da letra. Irmão, você pode botar uma música aí e tudo tal. Quando vai ver, a igreja está cantando, e quando todo mundo participa do mesmo projeto, tá todo mundo animado.
Por exemplo, eu como pastor já observei isso. Quando o cara participa do meu projeto, ele muitas vezes ele vai meio para não bater de frente comigo, mas ele vai meio de qualquer jeito. Agora, como é que você percebe a diferença? Quando é o projeto dele, ele bota na mídia, ele divulga, ele chama, ele faz, ele acontece. Quando, por exemplo, é aquilo que o pastor apontou, ele às vezes nem vai no evento. Entende como o negócio? Agora, quando ele sente que ele faz parte, aí beleza, aí o projeto é nosso. Entende? Eu, pelo menos, como pastor, tenho essa dificuldade de conseguir vender o meu peixe de modo que o peixe não seja mais meu. Tem pastor que é bom nisso, entende? Mas observa, às vezes o pastor não é bom para vender o seu peixe, mas ele é bom para vender o peixe do outro. O educador já é aquele cara que, por exemplo, como ele está neutro no processo, ele pode fazer o seguinte: opa, olha, esse sermão aqui do nosso pastor, vamos usar isso aqui na célula? Ou no pequeno grupo? Ou no núcleo de estudo bíblico, porque tem igreja que vai discutir essa questão, né? Se é de Deus ou se não é. Mas percebe que, assim, a gente vai observar, né, que a recomendação é que haja uma mudança, inclusive, de percepção. Nossa palavra percepção talvez seja mais próxima aqui do significado de nous, né? E nesse caso, o apóstolo está afirmando que todo o nosso modo de encarar a vida, todo o nosso modo, não é apenas eu sei que isso é errado. Eu sei que isso é errado. Nós homens, por exemplo, que travamos aquela batalha com o olhar cobiçoso na rua, nós sabemos que é errado. Se somos casados, sabemos que é errado porque temos uma fidelidade para com o nosso cônjuge. Se somos solteiros, sabemos que é errado porque temos uma fidelidade para com o nosso futuro cônjuge. Na mente nós sabemos. Mas nós sabemos que só saber que é errado não funciona. É preciso força interior, é preciso ter uma reorganização interior, é preciso de um monte de coisa. Entende? Então a gente percebe que não basta apenas ter o cognitivo. A gente sabe que, por exemplo, tem a cada 2 meses a avaliação bimestral na escola. Mas a gente geralmente na última semana que fica no sufoco. Quando era pra gente desde o início estar fazendo o negócio. Entende? Então, a gente observa aqui que a ideia de percepção está muito melhor do que para a mente. E o apóstolo está afirmando que todo o nosso modo de encarar a vida, todo o nosso modo de encarar a vida tem de ser reestruturado se quisermos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra da fé enquanto encontro? Lembra da fé enquanto ensino, enquanto encanto e enquanto entrega? Se você tem essa percepção, a coisa muda. Então, pegando aqui a fala do Gabriel Alexandre na live do Facebook, essa variação de condução de culto tem ocorrido de maneira sutil. Eu aprendi desde pequeno a importância de saber tocar os hinos do cantor cristão. Então, é justamente aí onde está a questão. Há um tempo atrás, eu sou de um tempo, Gabriel, que a igreja, mesmo a pequena, ela investia na música sacra. Então, o que acontecia? A igreja grande, ela podia chegar e bancar o seminarista de música sacra, porque não é um curso barato, ela bancava o seminarista de música sacra e, às vezes, deixava ele até interno lá no seminário para ele poder ter uma imersão. A igreja mais modesta, ela não tinha como pagar o seminarista, mas ela podia adotar o seminarista da outra igreja, porque a igreja grande, ela tinha um ministro de música e tinha um seminarista. Então aquele seminarista, em vez de ficar no banco esperando o ministro de música da igreja dele sair, aquele seminarista poderia exercitar seu talento, seu dom, sua habilidade, seu aprendizado naquela igreja modesta que ficaria muito feliz com aquilo. E aquela igreja modesta daria uma ajuda de custo, daria um suporte, alguma coisa assim, e enriqueceria a música, certo? Só que chegou um momento em que o investimento na música sacra diminuiu. E eu não culpo a garotada que na minha juventude era comum a revista. Hoje tem a ver com Cifra Clube. Eu não culpo a garotada que foi para esse caminho para pegar as cifras. Não culpo. Por quê? Eles estão fazendo o que podem, com o que tem. Mas eu responsabilizo a geração antiga que não passou o bastão. Certo? E detalhe, a gente, por exemplo, vai reparar que a questão não é só a execução musical em si, porque a música para a igreja, ela é ensino. Então, como a música para a igreja é
ensino. Então, a música, se o indivíduo não está entendendo por causa de língua portuguesa, é como, por exemplo, vagas procelosas. Ninguém usa essa expressão hoje em dia. Então, é uma palavra que está em desuso. Então, se a gente não explicar isso, ou se a gente não tiver humildade para ceder para o inário, para o culto cristão, quando em vez de dizer se dá vida as vagas procelosas são, diz se dá vida as ondas agitadas são, a gente, por exemplo, vai perder sem necessidade, porque a gente podia perder para a gente mesmo, entende? Através da renovação. Agora a gente, por exemplo, fica sem o cantor cristão e sem o inário para culto cristão, movido pelo que acontece no rádio, certo? E nesse contexto aqui, por exemplo, eu gosto muito do estilo do Fernandinho, porque o que ele faz? Ele mescla a música contemporânea com a música clássica, com a música tradicional. Ele pega, por exemplo, uma música dele, e aí tá lá, pop rock, balada, aquele negócio todinho, e ele vai e coloca, né, uma roupagem nova no hino antigo. E ele consegue pegar a nova geração. Aí a nova geração, quando vai cantar o hino antigo no formato antigo, ela canta com aquela validação consensual que foi gerada midiaticamente pelo rádio ou pelo stream, né, ou antigamente pelo CD e assim por diante, certo? E aí, nesse caso, voltando aqui, né, os cientistas behavioristas, o behaviorismo é a teoria comportamental da psicologia, né, que pesquisam conceitos como atitude, também chegaram no conceito amplo. Alguns, por exemplo, tenderam a tomar atitude como um conceito unidimensional, falando somente de sentimentos positivos, negativos ou neutros em relação a alguma coisa, certo? E aí, mais tarde, alguns teóricos fizeram distinção entre crença a respeito de um objeto e atitude diante dele, sugerindo que crença a respeito prediz a atitude. E nesse caso, a gente pode observar que o uso de um conceito era, deixa eu ver, por exemplo, em relação ao que a gente está vendo, quando uma ideia sobre alguma coisa foi formada em situações nas quais o conceito informado foi aplicado, ela tem um impacto mais direto sobre a atitude. E é importante a gente observar que assim, poderia haver mudança em qualquer direção, de comportamento para afeição e percepção, e de afeição para comportamento. Então você, por exemplo, pode mexer no comportamento para o sentimento e pode mexer no sentimento para o comportamento, certo? Então, mudanças supostamente apropriadas e introduzidas em uma dimensão, particularmente da percepção ou do conhecimento, não causam necessariamente mudanças nos outros. Então, por exemplo, podemos difundir a informação de que os negros não são intelectualmente inferiores, o que é aceito. Mas a pessoa preconcebida que alega a inferioridade para justificar seu preconceito dificilmente mudará sua orientação afetiva ou seu comportamento. Então, não sei se dá para perceber que assim, o indivíduo ele pode ter de modo cerebral a ideia de que todo mundo é igual e ele tem um pensamento de que não é bem assim. É como, por exemplo, eu lembro de uma situação em que um amigo meu, pastor, ele estava com um pai enfermo. E ele estava muito triste porque no corre-corre da igreja, a igreja tinha um bom número de diáconos, mas que naquela luta que ele estava passando, não apareceu um diácono para visitá-lo, orar com ele, ligar para ele para demonstrar algum tipo de apoio, ou de pelo menos querer saber do pai dele, né, para estar junto ali. E aí eu acabei me metendo na história, fingindo que não sabia de nada, e cheguei para um diácono, já está falecido já, né? Mas assim, um diácono querido meu, e eu meio sem saber, tipo João sem braço, eu cheguei para ele e eu falei assim, meu irmão, e aí, como é que tá seu pastor? O pastor, ele tá passando uma luta com o pai dele, tudo e tal. Eu falei, mas e aí, os diáconos estão fazendo o quê? Estão chegando junto, já oraram com ele, foram à casa dele, visitaram, foram lá no pai dele, alguma coisa do tipo?
Aí, qual foi a resposta desse diácono? Eu não esqueço. Pastor, porque os diáconos devem apoiar o pastor. Aí eu falei para ele, irmão, eu sei que o diácono deve apoiar o pastor. Eu estou perguntando o que vocês fizeram. Percebe como é que é assim? Às vezes a coisa está na cabeça, mas ela não está no dia a dia. Entende? Então, é importante que a gente, assim, não pegue apenas o cerebral. A gente tem que ir no sentimento e a gente tem que ir no comportamento. Então, e não basta apenas ir no comportamento. Tem que ir no sentimento e tem que ir no pensamento. Não basta ir apenas no sentimento, tem que ir no comportamento e no pensamento. Então, o que acontece? Às vezes, o crente, ele tem muita coisa na cabeça. Ele tem muita coisa na cabeça, mas ele não tem no coração. Às vezes ele tem no coração, mas ele é um camarada que, assim, ele tem sinceridade, mas, assim, ele tá mal informado. Ou, às vezes, o indivíduo, ele é até um grande teórico, mas, praticamente, ele é um incompetente. Entende? Ele sabe que tem que ser feito, ele sabe que tem que fazer, mas não faz. Às vezes até porque não sabe mesmo, mas ou porque ele se acostumou de modo a ficar dentro daquela religião. Então percebe? A gente tem que fazer um ataque nessas frentes todas. A gente tem que ir no modo de pensar, a gente tem que ir no modo de sentir e a gente tem que ir no modo de agir do indivíduo. Não apenas no cérebro. Porque no cérebro, boa parte dos crentes sabem. Que crente escuta a pregação de que tem que odiar? Que crente escuta a pregação de que tem que fazer fofoca? Que crente que escuta pregação de que não é para ser dizimista? Que crente que escuta isso? Mas ainda assim, olha como são as igrejas. Não é por falta de informação, instrução, não é por falta disso. A questão é o sentimento. Às vezes o cara tem um sentimento de que está fazendo o que é certo. Ou às vezes é o comportamento. Ele se sente culpado, ele sabe que está errado, mas ele não instalou esse novo hábito. É como aquela pessoa que sabe que se ela acordasse mais cedo, ela seria mais produtiva. Mas ela não instalou esse novo hábito. Amanhã eu vou fazer, amanhã eu faço regime, amanhã não sei o que lá, amanhã não sei o que, porque não basta só o aspecto cognitivo. Entende? Então, pegando aqui um comentário de Vanildo Amaro na live do Facebook, quando os apóstolos pediram a Jesus, mostra-nos o Pai, o conhecimento limitado deles não deixava eles enxergarem Deus na figura de Cristo. Isso acontece nos dias de hoje. Como fazer que os crentes busquem mais a palavra da verdade? Bem, a gente sabe que a dificuldade dos discípulos aqui tinha a ver com revelação. Então, a questão ali, como tinha a ver com revelação, eles, por exemplo, tinham aquela ideia de que o Pai tinha que aparecer. Eles não viam em Jesus algo suficiente. E aí Jesus vai, esclarece, Jesus dá esse novo conteúdo para eles, para ficar muito claro, olha, quem está me vendo está vendo o Pai. Era isso que vocês queriam? Pronto, está resolvido. Show de bola, sem problema nenhum. Certo? Mas agora, como fazer que os crentes busquem mais a palavra da verdade? Essa parte é um pouco complicada, por quê? Porque a igreja, ela não está em pé de igualdade com o mercado do entretenimento para pegar os crentes. Então, por exemplo, eu posso estar cheio de ideia, mas eu não tenho técnicas jornalistas, eu não tenho técnicas de discurso, como assim, alguém que foi preparado, né, e se prepara a cada dia com especializações e especializações só para isso. Então eu já, por exemplo, já perco para muitos oradores. Na questão de tecnologia, as igrejas, mesmo aquelas que têm uma infraestrutura muito boa, elas não têm uma infraestrutura para competir com uma empresa de eventos, que tem uma mega estrutura para fazer um negócio tremendo de pegar todo mundo da rua. Então, a indústria do entretenimento, ela tem uma força muito grande. E aí é aquele caso, você, por exemplo, se você for assistir um filme na Netflix ou na Amazon Prime, você vai assistir algo dentro do perfil daquela empresa de entretenimento. Por exemplo, eu escrevo independente. Eu escrevo o que eu quero. Mas se eu escrevo para uma editora, eu tenho que escrever dentro dos limites daquela editora. Um revisor vai estar lá. Eu, por exemplo, tenho meu programa de rádio independente. Eu falo o que eu quero.
Mas se eu estou numa determinada empresa, seja jornalística, radiofônica, televisiva, sei lá o que for, eu estou dentro de uma direção, entende? É claro que eu estava assistindo um documentário de... Ai, meu Deus, esqueci o primeiro nome dele, mas eu sei que o sobrenome é Chomsky. E aí ele estava falando que muitas vezes o contratado daquela empresa jornalística não é que ele é obrigado a falar aquilo, mas ele tem valores parecidos. Então é como peixe na água. Agora, se não tem, você vai ter algumas dificuldades. Então, por exemplo, a indústria do entretenimento, ela tem uma agenda. A igreja tem outra. Agora, a igreja não tem a mesma estrutura. Então, a gente conta com o quê? Com a ação sobrenatural no coração dos regenerados. E não é todo mundo na igreja que é regenerado. No coração dos regenerados, a gente vai ver essa atuação. Mas agora, não é todo mundo. Existem os frequentadores, existem os membros, ou existem os regenerados que ainda não amadureceram. Porque tem isso. Existe, por exemplo, o joio bem adestrado e existe o trigo imaturo. Então a gente, por exemplo, é uma luta, é uma batalha, não tem para onde correr, certo? É uma batalha e assim, a gente conta com o quê? Com a vida da gente na vida do outro. Não tem outro jeito, entende? Eu, por exemplo, vou pegar a minha vida e colocar na vida do meu irmão. O meu irmão vai pegar a vida dele e colocar na minha vida. Porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem infraestrutura para competir com o mercado de entretenimento, que é o mercado que pega a mente, a emoção e a vontade das pessoas. Essa é a questão, entende? E aí, Marcos Vinícius aqui na live do Facebook está dizendo: essa atitude deve ser de mão dupla, pastor, ovelha, ovelha, pastor, senão não tem como fluir esse sentimento. É aquele caso, né? Assim, todo mundo tem que estar no mesmo barco. Agora o problema é que tem gente que age como se não estivesse no mesmo barco, entende? Por exemplo, é como, digamos, aquele pastor que acha que o diácono vai se arrebentar todo. Esse pastor não é inteligente, por quê? Porque o diácono vai se arrebentar todo no mesmo barco em que ele está. É como aquele diácono que pensa assim, o pastor, olha lá, pastor se deu mal. Não, o pastor se deu mal na minha igreja. Se ele se deu mal na minha igreja, aquilo vai transbordar em alguma área da minha igreja. Ou então, de repente, nem o pastor, nem o diácono, mas aquele membro da igreja. Ah lá, ok, agora vai se lascar todo. Não é ele que vai se lascar todo, ele está na igreja. O que acontece com ele afeta algumas pessoas. Porque todo mundo na igreja é amado ou odiado por alguém. Entende? Tem gente que não gosta do pastor, tem gente que gosta, tem gente que idolatra, entende? Tem gente que odeia, tem gente que é indiferente. Então você mexeu nele, vai mexer em alguém. Tem gente que gosta daquele diácono. Tem gente que não gosta, tem gente que odeia, tem gente que adora, tem gente que é indiferente. Esbarrou nele, você vai esbarrar em alguém. Aquele outro membro da igreja, tem gente que gosta dele, tem gente que ama de paixão, tem gente que adora, tem gente que odeia, tem gente que é indiferente. Esbarrar nele, vai esbarrar em alguém. Então, quando todo mundo cuida de todo mundo, oh meu Deus do céu, aí poxa, é mel na chupeta, certo? E é aquele caso, o problema é quando a igreja se afasta de seu objetivo da palavra para ser um mercado de entretenimento. E isso é uma sedução terrível, uma sedução terrível, por quê? Porque, vamos e venhamos, assim, hoje, como diz Augusto Cury, na terra dos infelizes, o mercado do entretenimento nunca foi tão desejado. Entende? Então, assim, devido a isso, o que acontece? As pessoas, elas procuram demais o entretenimento. Então, quando elas vão para a igreja, imagina, por exemplo, a empresa jornalística, em 2 minutos, apresenta não sei quantas matérias. Aí o pastor vai gastar 45 minutos para pregar. Vai ser enfadonho para ela. Entende? A música na indústria do entretenimento é um negócio de louco. Na igreja é o violão tocado pelo irmão fulano, quando ele vai, porque se ele não for, aí é a capela. Se pelo menos tiver aquela irmã que canta no tom, beleza. E se ela não vai? Entende? Porque na indústria do entretenimento as pessoas vão. Por quê? Porque tem muita gente, satisfaz o ego dela, ela ganha muito dinheiro. Agora na igreja, certo? Ou seja, ela pode ganhar e pode não ganhar, e ela pode achar que está ganhando pouco, ela pode não ter uma motivação financeira, ela não tem casa cheia olhando para ela. Então, ou seja, é uma luta muito grande com o aspecto interno, é uma batalha.
Entende? É como, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês na internet. Eu não sei quantas pessoas vão ser alcançadas por esse vídeo. Nesse momento agora, só tem 9 pessoas me assistindo. Eu poderia pensar assim, puxa vida, se eu me comparar com a live do fulano, do Beltrano, não sei o que lá, eu ficaria desmotivado. Só que se eu pensar que Jesus com 12 caras, e um era traíra, Jesus com 12 caras, revolucionou o mundo do seu tempo, e essa revolução chegou agora, até 2000 anos. Mudou o mundo ocidental. Mudou o calendário da história da humanidade. Então observa bem, um cara que encontrou 12 e fez um monte de coisa. Percebe? Então eu não sei se dá para perceber. Imagina, digamos, uma pessoa que evangeliza Charles Spurgeon. É uma pessoa só. Só um cara que se converteu. Imagina a pessoa que evangeliza Paul Yang-Shu, o pastor da maior igreja da Coreia. É um cara só. Imagina alguém que evangeliza Billy Graham. É só um cara tomando a decisão por Jesus. Entende? A gente muitas vezes pode ter essa ideia. Mas agora, quando a gente olha com a fé, pela fé, a gente é firme como quem vê o invisível. Só que isso, gente, isso não é fácil. Percebe a tarefa hercúlea da educação religiosa na igreja? Porque a educação cristã na igreja é preparar o crente para viver a vida eterna, a vida abundante. E essa vida e essa verdade é uma pessoa. Não é uma verdade filosófica. Não é uma vida biológica. Essa é a questão, certo? E aí, a gente tem aquela questão da pessoa como um todo. Eu praticamente gastei 1 hora para a gente falar só da pessoa como um todo. Mas eu acredito que é muito importante a gente pensar nisso. E além da pessoa como um todo, o discipulado tem que ser o propósito. Então, o propósito para a educação cristã é o discipulado. O propósito para a educação cristã não pode ser uma questão só de conhecimento, só de aspecto cerebral. Não. A vida de Deus em nós tem seu próprio caráter e propósito. Deus age moldando as pessoas à sua imagem. Isto deve ser encarado como preocupação pela pessoa como um todo. Lembra? Haveremos de ver a vida e seu significado através dos seus olhos. Haveremos de amar como ele ama. Escolheremos a sua vontade como nossa. Valorizaremos o que para ele é importante. Semelhança é o propósito do discipulado. Semelhança é a tarefa da educação cristã. Então, a educadora cristã da sua igreja, o educador cristão da sua igreja, ele não está lá apenas para cumprir um currículo. Ele está lá para ajudar você a enxergar as coisas com o olhar de Cristo. Ele está lá para ajudar você a pegar a sua vontade e colocar nas mãos de Deus. Como diz o hino do HCC, não a minha vontade, mas a tua vontade. Entende? Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu reflita e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus. Então, e esse hino chega a dizer que eu me torne uma bênção permanente para mim, para os outros e para os meus. E que todos vejam assim que eu sou um crente e que só vivo segundo a vontade de Deus. Claro, gente, isso é alvo. Mas aí percebe? A educação cristã, ela bota esse alvo para a gente perseguir. Essa é a questão. E o método, né, da educação cristã é um método que modela, certo? Quando consideramos a fé cristã diferente, por ter como centro a posse da vida de Deus, isto nos lembra que a educação cristã deve se concentrar na pessoa como um todo. Olha o todo aí de novo. Considerar como tarefa da educação cristã o discipulado, o crescimento da pessoa que tem vida mais e mais em direção à imagem de Deus, nos ajuda a compreender que a transformação está relacionada com a socialização. Um crente, certo? Um crente que vai, de alguma forma, no contato com outro crente, lembra? Ferro que afia
com outro ferro é como uma pessoa com a outra pessoa. Aí que está a questão, certo? Porque, lembra, tese, antítese e síntese. Eu venho com uma ideia, e aí eu me confronto com a realidade. E a realidade é uma antítese da tese que eu tinha. E eu mais a realidade formam uma síntese. E isso acontece na multidão de conselhos. Entende? O pastor traz uma ideia para a igreja dá um feedback e dali surge algo novo. A igreja, por exemplo, ao convidar um pastor para pastoreá-la, ela tem algo em mente. Mas aí o pastor não é um robô. Então ele vem com características próprias. E naquela fusão da antítese surge a síntese. Entende? É como, por exemplo, meu carro. O meu carro, ele é um automóvel, eu sou uma pessoa. Mas nesses 5 anos mais ou menos que eu estou com o meu carro, eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma curva, quando eu vou manobrar, eu já tenho uma sensação de que dá para passar, mesmo não vendo a frente do meu carro se vai esbarrar ou não em algum lugar. Por quê? Devido à síntese. Entende? É como se o meu carro fizesse parte de mim. Tudo indica que eu comprando um outro carro, eu vou precisar ter todo um processo de adaptação novamente. Entende? E eu tô falando de um bem móvel, né? Um automóvel e uma pessoa. Agora imagina uma pessoa com a outra, imagina a interação e o resultado dessa interação. Entende? Então a gente verifica aqui, né, que toda a igreja ensina. Toda a igreja ensina. Ouvindo Jesus dizer que os discípulos bem treinados são como seu mestre, chegamos ao método da educação cristã, modelar. Aí, mais uma vez, eu lembro das palestras de coach que a gente vê no YouTube. No meu caso, porque eu não tenho dinheiro para pagar ainda, né, um treinamento do tipo. Mas eu estava conversando com a minha esposa isso outro dia. Que, assim, esses caras, eles pegaram uma onda em que, assim, muita gente pode criticá-los dizendo que eles são vendedores de ilusão. Mas agora, se a gente observar bem, qual é o problema básico da gente? Um olhar pessimista da realidade, uma ideia de que nada vai dar certo, de que a gente não tem sorte e assim por diante. E a gente faz o quê? A gente maldiz as coisas, a gente verbaliza coisas ruins e a gente, por exemplo, não investe na excelência do comportamento, na excelência do pensamento, na excelência da palavra, na excelência do sentimento, na excelência dos relacionamentos. Então a gente vai vivendo uma vida medíocre e vai colhendo os frutos dessa vida medíocre, mesmo tendo na cabeça a ideia da excelência. E aí a tal da vida abundante que a gente vive pregando, a gente não vive. Aí Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve e a gente está carregando um fardo pesado nas costas. Entende? Então é aí que está a questão. Por quê? Porque a gente não está aprendendo a ser como o mestre. E por que não está aprendendo a ser como o mestre? Porque o mestre trabalhava com discipulado, vida na vida. Entende? Você vai modelando um comportamento, um perfil na vida de outra pessoa. Você não apenas passa conteúdo como pensamento iluminista, né, uma coisa cerebral para a pessoa saber. A questão não é saber. A questão é tornar-se, certo? E aí essa dimensão é uma dimensão interpessoal, que é o capítulo 9 do livro, a gente já está terminando aqui, né, que é o capítulo 9 do livro, ele chega a passar uma dica, né? Que a Bíblia deixa bem claro que é vital que haja um relacionamento íntimo entre as pessoas que formam o corpo. A teoria do modelo nos ajuda a compreender por quê. Precisamos conhecer e amar os que nos discipulam. Por que muita gente não vai crescer na igreja? O cara não ama o seu líder. E como você vai aprender algo de alguém que você não respeita? Não tem como. Por que a garotinha, ela engana o pai e a mãe e ela fecha com a coleguinha? Porque ela respeita a colega, mas ela acha que os pais não têm condições de dar uma dica para ela. Entende? Ela dá prioridade ao namoradinho do que a orientação do pai e da mãe. Assim acontece com os cristãos. Eles não respeitam o seu líder. Eles não veem no seu líder alguém levantado por Deus para ajudá-los. Pelo contrário, eles que acham que eles que deveriam ser os líderes, ou eles que acham que eles que deveriam orientar os seus líderes. E nisso que eles não respeitam, eles não consideram. Nisso que eles não consideram, eles não apreendem. Nisso que eles não apreendem, eles não mudam. E nisso que eles não mudam, eles são meros religiosos formais. E aí, entende? A coisa está no cérebro.
Tá no cérebro. Eles cantam, eles pregam, eles dizem, mas não experimentam. É como os gansos que foram para uma palestra sobre voo. Terminou a palestra e voltaram para casa andando. Entende? Então, a gente, por exemplo, observa aqui que... deixa eu ver aqui... A Bíblia deixa bem claro a importância do relacionamento íntimo. A teoria do modelo nos ajuda a compreender por que precisamos conhecer e amar os que nos discipulam para sermos como eles são. A partir disto, temos de fazer uma objeção importante. É possível desenvolver este relacionamento na sala de aula? É diferente. Será? Por que abandonar a classe escolar como ponto de partida para a educação cristã? Será que nossa teologia exige mesmo que façamos uma mudança tão drástica na nossa concepção de educação, como esse livro está mostrando? Se você puder depois, compre esse livro, gente. A Teologia da Educação Cristã. Eu, pelo menos, acho ele muito legal. E o que acontece? Não é que a sala de aula seja o problema. Tem professores na escola secular, por exemplo, que cativam seus alunos. O que está em questão é a vida. É a vida. Professor de escola bíblica, você ama seus alunos? Entende? Pastor, você quando está pregando para sua igreja, você anseia ver a transformação deles? Não estou discutindo aqui se você é compreendido por eles. Porque se minha mãe precisasse da minha compreensão para me educar, ela não ia fazer. Entende? Meu filho, por exemplo, vai crescer e não vai concordar com um monte de coisa que a mãe dele está pensando para ele, nem que eu estou pensando para ele. A gente tem um interesse no bem dele. Ele tem um interesse nos apetites dele. Então é natural que isso aconteça. Mas agora, você quando passa o conteúdo, você tem esse anseio? Porque senão, a instituição sozinha não vai transformar a vida das pessoas. Bruce Wilkinson, no seu livro As 7 Leis do Aprendizado, ele fala sobre aquele camarada que, assim, parece que ele tem 30 anos de experiência, mas ele só tem 1 ano de experiência que foi repetido 30 vezes. Entende? E aí, às vezes, aquela pessoa com 2 anos de experiência tem mais experiência do que ele. Por quê? Porque ele apenas repetiu no piloto automático. E ela teve uma transformação. Lembra? Modo de pensar, modo de sentir e modo de agir. Entende como é que é o negócio? E aí, o resultado desse projeto, desse processo, é a questão da tal da vida abundante. Por exemplo, na página 97, no capítulo 10, o Lawrence Richard chega a dizer o seguinte: a educação cristã é um ministério dinâmico do Espírito Santo. Um ministério em que ele se desincumbe de sua tarefa, que é transformar os crentes através de processos que Deus inseriu na natureza humana e na natureza da igreja. De acordo com Jean Piaget, nós temos 4 etapas do desenvolvimento. Então a gente tem, por exemplo, até os 2 anos de idade, o período sensório-motor. De 2 a 7 anos de idade, mais ou menos, a gente tem o período pré-operatório. E de 8 a 11, mais ou menos, a gente tem das operações concretas e dos 12 anos até o fim da vida, operações formais. No início, sensório-motor, tudo tem a ver com movimento, certo? E sensações. De 2 a 7, a gente tem aquele período pré-operatório, em que o cara vai começando a desenvolver aquela ideia de raciocínio, regra e tudo, tal. E aí, até os 11, aí já é aquela questão de uma operação mais concreta. Então, ele tem um desenvolvimento um pouco mais evoluído, de justiça, inclusive, certo? E quando chega nas operações formais, ele consegue abstrair, idealizar. E nisso, o cara de 13 anos, ele é igual a mim na questão das operações formais. A diferença é que eu tenho várias camadas de experiência que ele ainda não tem. O idoso tem mais camadas do que eu. O cara que é faixa preta de jiu-jitsu tem mais camadas do que eu. O cara que toca piano tem mais camadas do que eu.
Entende? Eu tenho mais camadas do que um cara que nunca pastoreou uma igreja. Então, ou seja, cada um vai tendo um certo desenvolvimento de acordo com o investimento que se faz nas operações formais. Aí, observa, tem esse aspecto. Temos as múltiplas inteligências. Então, tem aquela pessoa que ela é boa para aprender musicalmente. Tem aquela que é boa através do movimento. Tem aquela que é boa na palavra. Entende? Tem aquela que é boa na questão mais espiritual. Tem aquela que é melhor no aspecto intuitivo. Então nós temos, por exemplo, esses modos de perceber. Tem aquela pessoa que ela tem um pensamento mais randônico. Ela está aqui, pensa lá, depois volta. Tem aquela pessoa que tem um pensamento mais sequencial. Então você percebe que cada um tem um jeito. E cada igreja tem uma cultura. Entende? Tem aquela igreja que assim... Tudo é nos mínimos detalhes. Tem aquela igreja que tudo é assim, a gente vai vivendo, é no susto e vamos que vamos. Tem aquela igreja que o pessoal, por exemplo, é bom de trabalhar, mas não é bom de atender. Tem aquela igreja que o pessoal, por exemplo, até atende, mas não executa direito. Então, ou seja, cada lugar é de um jeito. O Espírito Santo, ele através de processos da natureza humana e da natureza da igreja, com os dons e talentos, habilidades e experiências que nós temos, ele vai trabalhando. E a educação cristã é um ministério distinto do que nós temos chamado de educação. Ela não produz simplesmente homens e mulheres que sabem, mas homens e mulheres e uma comunidade que estão se tornando semelhante a Jesus neste mundo. Entende? A intenção é essa. É que nós sejamos transformados por Deus para que transformemos o lugar onde estamos vivendo. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então ele é a referência. Agora, se a educação cristã não se comprometer com essa referência, a gente apenas vai ter um preenchimento de currículo, uma série de atividades, mais nada. Entende? E aí... essa semelhança é a chave do impacto que o crente causa no mundo em termos de evangelismo e de justiça. Porque qual é a parte complicada? Em que nós queremos um mundo melhor, mas não melhoramos como cristãos. Nós queremos uma igreja melhor, mas não melhoramos como membro. Nós queremos uma família melhor, mas não melhoramos como pessoa. Nós queremos pais melhores, mas não melhoramos como filhos. Nós queremos filhos melhores, mas não melhoramos como pais. Entende? Nós queremos um Brasil melhor, mas não melhoramos como brasileiros. Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, é justamente a nossa transformação pessoal que vai fazer com que haja uma transformação no nosso ambiente. Você, quando aprende a falar inglês, algo muda em você e algo muda ao seu redor. Você, quando aprende direito, algo muda em você e algo muda ao seu redor. Quando você, por exemplo, aprende artes marciais, algo muda em você e algo muda ao seu redor. Quando você aprende a fazer falcatrua na sua empresa, algo muda em você e algo muda ao seu redor. Quando você arruma uma amante, algo muda em você e algo muda ao seu redor. Entende? Porque a nossa vida, ela não muda sem afetar o ambiente. E o ambiente não deixa de afetar a nossa vida. Mas percebe a interação, lembrando de Piaget, indivíduo e ambiente, ou Vygotsky, pensamento e linguagem. Entende? Ou behaviorismo, o comportamento, o estímulo e a resposta. Se você observar, nós somos um todo. Ou a psicanálise, né? Se você, por exemplo, observar tudo aquilo que foi plantado quando nós éramos pequenos. Eu posso não lembrar mais de quando meu pai me chamou de burro, mas aquilo foi interiorizado. Entende? Ou de repente a minha resistência à autoridade por causa de algum problema que eu tive quando eu era pequeno. Estou falando nos aspectos psíquicos, de acordo com os teóricos. Eles podem todos estar errados, tá? Mas assim, partindo do princípio de algo que foi consolidado ao longo da história da humanidade, então, diante de todas essas teorias aí, olha quanta coisa tem no nosso psiquismo. Sem falar o aspecto de epigenética. Então a gente tem, por exemplo, algumas alterações. Os filhos que nascem hoje, nascem de seres humanos que passaram por algumas transformações, por uma alimentação que tem hoje totalmente diferente de 30, 40 anos atrás. O ar que respiramos, a poluição, a alimentação, a noite de sono. Então, por exemplo, a gente tem a luz elétrica. Então, o sol pra gente vara a noite. Há algum tempo atrás, 6 horas, estava tudo escuro. Era um outro tipo de vida. E essas coisas alteram o nosso organismo. E isso que altera o nosso organismo vai acabar alterando o quê? Os organismos que vierem de nós
através da relação sexual homem-mulher que produz um feto. Então, não sei se dá para perceber que, assim, nós somos um todo. Nós não somos apenas fantasminhas que estão dentro de um corpo, sentado num banco cantando um hino. Então, a educação cristã, ela tem um compromisso com o ser humano integral. E na hora da educação é o quê? Mente, emoção e vontade. Sentimento, pensamento e comportamento. Entende? E aí, pegando o ser humano por um todo, ele vai se transformando e ele transforma o ambiente, em vez de ele ser moldado pelo ambiente. Entende? Porque, por exemplo, contra a cultura, todos nós perdemos. Mas se nós mudarmos a cultura, nós mudamos o ambiente. E se mudarmos o ambiente, mudamos as pessoas ao redor. Entende? A batalha hoje, se você observar, é uma batalha pela mente. A indústria do entretenimento, que é a sua mente. As mídias sociais, sua mente. Todo mundo quer sua atenção. Entende? Por quê? Porque o maior capital agora é a mente das pessoas, não é nem o dinheiro. Entende? Então a gente para por aqui, falando, né, sobre a importância disso. E, a Vanildo falando aqui na live do Facebook, as mídias sociais estão destruindo esta simbiose, educação cristã e vida abundante. Olha, eu entendo que, assim, eu fui um crítico do Orkut e do MSN. E depois eu percebi que eu perdi o contato com os pré-adolescentes da minha igreja e com os adolescentes da minha igreja por causa disso. E daquele período para cá eu falei, nunca mais eu vou perder satanizando as mídias sociais. Então o que acontece? Eu, por exemplo, entendo que as mídias sociais elas podem potencializar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é como, por exemplo, eu tô aqui no meu Facebook. Pode aparecer no meu story uma menina de shortinho. É complicado para mim, entende? Porque isso apela para os meus instintos. Mas, ao mesmo tempo, pode aparecer também uma palestra motivacional. Ao mesmo tempo, pode aparecer um edital de um concurso. Eu posso, por exemplo, conversar com teólogos da envergadura de Luiz Saião, aqui da minha casa, entende? Eu posso trocar ideia com pessoas que, assim, eu não teria dinheiro para pagar uma aula com a pessoa. Então, tem um monte de coisa, entende? Eu posso ter uma oferta de pornografia na minha internet e eu posso ter uma oferta de curso grego bíblico grátis. Então, não sei se dá para perceber. Eu posso ficar na internet discutindo vacina e cloroquina, sendo que eu não sou médico, e eu posso, de repente, estar mandando um salmo, um provérbio, uma mensagem para alguém que está com um parente no leito. Não sei se deu para perceber. A questão não é a mídia social. Porque os donos da mídia, com certeza eles têm uma agenda. Eles querem me descambar para um lugar. Eles querem isso. Só que eu, por exemplo, como não tenho para onde correr, banco está aqui, Uber está aqui, um monte de coisa está aqui. Então eu faço o quê? Eu mesmo vou configurando o meu algoritmo. Eu começo a silenciar algumas coisas que eu não quero, eu clico que não tenho interesse em algumas coisas e eu começo a clicar em outras coisas. É como eu faço com a internet o que eu faço com a minha comida. Eu, por exemplo, não tenho brigadeiro na minha geladeira. Eu prefiro uma banana, porque se tiver brigadeiro, de madrugada, acordei, vou lá, pego um brigadeiro e como. Agora, se eu tiver uma banana, eu sou obrigado a comer a banana se eu tiver com fome. Então eu mesmo vou tornando as coisas ruins difíceis e inacessíveis e vou tornando as coisas boas fáceis e acessíveis. Tropeço? Claro. Claro que tropeço. Entende? Então eu de repente vou ver um negócio na internet que não deveria. Como eu vou comer alguma coisa na geladeira que não deveria. Mas eu tô sempre naquele caminho do tipo, opa, Deus tem um propósito para minha vida, Deus tem uma vida melhor para mim e eu não vou perder o meu tempo. E eu recomendo isso para todo mundo. Tem gente que espalha, por exemplo, informações no WhatsApp sem saber a origem, sem saber a fonte. E aí o que acontece? Poderia estar, de repente, mandando um salmo para alguém. Isso poderia estar fazendo. Entende? Tem gente que, de repente, manda vídeo de gente sendo morta, executada, essas coisas todinha. Poderia estar mandando vídeo da sua igreja. Então a questão não é a mídia social. A questão é quem usa a mídia social. O mesmo carro que leva uma dona para o hospital é o carro que atropela alguém por causa de um motorista bêbado.
A mesma faca que corta um bife é a faca que pode furar alguém. Então, não sei se dá para perceber. O mesmo revólver que pode defender uma pessoa, né, como aconteceu naquele colégio lá em Realengo, aquele rapaz que estava matando todos os alunos, e aí apareceu um policial e neutralizou aquele cara. A mesma arma que defendeu aquelas crianças é uma arma que pode matar uma pessoa inocente. Eu não sei se dá para perceber. A faca, a arma, o carro, a internet, eles são neutros. O problema está na gente. A Bíblia diz que é o coração do homem que é enganoso e perverso. Jesus diz que não é o lavar as mãos que vai limpar ninguém, porque o que contamina o homem não é a mão suja, é o que sai do seu coração. Perfeito? Então, minha gente, vamos fechar aqui. E eu queria só, para não deixar sem palavras aqui os comentários dos irmãos, boa noite para todo mundo que falou comigo, tá legal? E em relação à questão dos comentários, eu vi, por exemplo, um comentário do Márcio José, o diácono Márcio José, é um amigo muito querido, e ele chegou a colocar, né, aqui no... Ele chegou a colocar aqui, eu só não estou achando a parte, mas ele chegou a dizer sobre o fato da minha experiência com a depressão. E eu, por exemplo, estou muito feliz porque eu recebi alta de terapia medicamentosa, alta de terapia psicoterápica, alta de consulta psiquiátrica, devido a 5 anos de tratamento contra uma depressão, e estava um negócio muito brabo mesmo, ideação de morte, anedonia, um monte de coisa. E aí, nesse caso, o que acontece? O que eu percebi que poderia me fazer quebrar de novo e poderia me fazer evitar quebrar? Vamos lá. Pensamento, relacionamento, atividade física, pensamento, relacionamento, atividade física, certo? E aquela questão de trabalhar quem sou eu, identidade. Então, eu posso ficar pensando assim, eu posso ser o próximo a morrer de coronavírus. E eu posso pensar, Deus vai me guardar. Eu posso pensar, posso ser assaltado essa semana. E eu posso pensar, posso não ser assaltado essa semana. Eu posso pensar, já perdi aquele emprego. E eu posso pensar, aquele emprego é meu. É tudo pensamento, mas eles afetam o meu interior. Eu posso ter aquela ideia, minha esposa não me ama, ela está comigo porque me atura. E eu posso pensar, eu sou um marido espetacular, eu sei que minha mulher é apaixonada por mim. É pensamento. É um pensamento que eu tenho acerca de mim mesmo. Entende? Relacionamento, eu posso estar com gente que tenta me arrastar para baixo. Gente que só diz que eu não vou conseguir. Gente que fala mal dos outros comigo, em vez de falar de coisa boa para mim. Relacionamento. Entende? Eu posso ficar no sofá, vendo filme, comendo fandango e bebendo Coca-Cola. E eu posso, por exemplo, fazer atividade física, fazer minhas flexões, minhas abdominais. Então percebe que assim, eu posso tomar decisões. Só que não basta a informação na cabeça. É preciso atitude e é preciso comportamento. Quanto à fala, né, do Marcos Vinícius, para a gente terminar aqui, precisamos nos responsabilizar por nossas escolhas e não transferir a culpa de nossos atos para terceiros. Exatamente, exatamente. Então é importante, né, que assim, a Bíblia mesmo diz, a alma que pecar, esta morrerá. Entende? Cada um vai dar conta de si. Cada um vai prestar suas próprias contas a Deus. Isso não tem absolutamente nada a ver com as pessoas que nos influenciaram, que falaram, até porque se elas nos influenciaram é porque nós abrimos a porta do nosso coração, da nossa mente para que elas entrassem. Entende? É bom ficar muito claro. A cantora Anitta, ela não botou uma arma na cabeça de ninguém. As meninas que são influenciadas por ela abrem o coração e a mente para ela. Entende? O seu Jorge, ele não botou um revólver no coração, na cabeça de ninguém. Quem abre o coração e a mente para ouvir suas músicas é influenciado por ele. Então, a Rede Globo não botou um revólver na cabeça de ninguém. Quem liga o canal, vai lá, assiste e ouve.
e abre o coração para aquela mensagem. Entende? A mesma coisa vai acontecer com o pregador Hernandes Dias Lopes, Silar Malafaia, Marcos Gregório, Ed Renekiewicz. É você quem abre o seu coração para aquilo que vem. Você escolhe se aproximar de pessoas e se afastar de outras. Isso é você. Entende? Então, assim, mesmo que essas pessoas de alguma forma te arrastem, ainda assim você deu um tipo de consentimento. A propaganda tentou seduzir você. Mas você, por exemplo, pode tomar a decisão de ligar ou não ligar para aquele número, mandar ou não mandar aquela mensagem, clicar ou não clicar naquele spam. E isso é você quem vai estar fortalecendo. Beleza? Minha gente, dentro de 5 minutos eu volto com outro vídeo para falar sobre a questão de valores e vai ser só coisa de 30 minutos porque a gente gastou bastante tempo aqui falando sobre educação para a vida abundante. Um forte abraço, beijo no coração para demais, hein? Isso aí, Gabriel. Lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Que Deus nos guarde do nosso plantio, porque uma hora a fatura chega.